Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Glória ao Senhor. Bendito seja o Senhor. O capítulo é o 5 e o versículo é o 8. Enquanto você procura, quero tributar a Deus toda a honra, toda a glória de poder estar com os irmãos mais uma vez para adorar ao Senhor. Nós estivemos aqui ainda quando o pastor Ney estava, e depois na posse do pastor Claudemir, e agora. O pastor Claudemir foi meu pastor, continua sendo, o respeito como tal. Ele, irmão Elci, tem um carinho muito grande por esta família. Foram meus pastores em Palotina, e hoje eu sou pastor, mas muito por conta da contribuição do pastor Claudemir junto à minha família, que me ordenou ao ministério de presbítero e, consequentemente, fui subindo e galgando posições no ministério pelo investimento que ele fez em minha vida, investimento ministerial. Foi de lá de Palotina que saímos para dirigir a primeira congregação, Maripá, depois Itambaracá, que fica no norte, pioneiro já no estado, e uma congregação dentro da cidade de Bandeirantes, no Jardim Bela Vista. Hoje trabalhamos no IBADEP, fazendo as atividades de consultoria teológica, como também toda parte de formatura e outros eventos de convenção que o IBADEP está presente. Vamos ler o capítulo 5, versículo 8. Você encontrou? Diga amém. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Deixa eu ler aquela tradução, a tradução corrigida. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Tome seu assento, por favor. Obrigado pela sua cordialidade. Queridos irmãos, o texto é muito conhecido. O texto de Paulo é muito conhecido. Os atributos de Deus, tanto os comunicáveis quanto os incomunicáveis. Pastor, o que são atributos comunicáveis e incomunicáveis? Atributos comunicáveis são aqueles que Deus partilha com seus filhos. E os incomunicáveis é aquele que Deus não partilha com seus filhos. Um atributo de Deus que ele partilha, ele é espírito, e sendo um ser espiritual, ele partilha dessa espiritualidade conosco, através da sua unção e sua graça. Mas um atributo que ele não partilha é a sua santidade ou sua glória. Deus não dá a sua glória a ninguém. O seu amor ele partilha. Por quê? Porque ele nos ama. É um atributo comunicável. Mas nós precisamos entender que todos os atributos de Deus não são fracionados nele mesmo. Todos os atributos de Deus são 100% nele mesmo. Eu vou te explicar. Você pega um bolo e divide ele em 8 partes. Deus não tem uma parte santidade, uma parte amor, uma parte justiça, uma parte fidelidade, não. Nos atributos de Deus, se você pegar o bolo, você não pode dividir ele em partes. Você vai ter que conseguir dividir ele de cima, aliás, de forma horizontal em 8 partes. Por quê? Ou tantas partes que você conseguir, por todos os atributos de Deus são nele mesmo 100%. Ele é 100% santo, 100% justo, 100% verdadeiro, 100% amoroso, 100% fiel, 100%... Tudo que você ver e entender na Bíblia, que a Bíblia menciona como atributo de Deus, ele é 100%. Por isso ele não pode ser fracionado nele mesmo. Ele não é 5% isso, 5% aquilo, até chegar a 100%. Ele é 100% em todos os atributos que a Bíblia menciona dele. Mas um atributo que nós acabamos de ler é o atributo do seu amor. Deus é amor. Entenda, Deus não tem amor. A Bíblia não diz que ele tem amor. A Bíblia diz que ele é amor. Sendo assim,
Deus provou, embora Deus não precise provar nada para ninguém. É interessante notar Paulo falar sobre isso, de que Deus prova, sendo que Deus não precisa provar. Se você crer que Ele é santo, Ele vai ser. Se você não crer, Ele continua sendo, porque a tua crença na santidade de Deus não muda o atributo dEle. Ele não precisa provar. Se você crer que Ele é amor, Ele é. E se você não crer, Ele continuará sendo amor, porque a sua crença nele não muda o atributo de Deus nele. Ele é o que é. Então, é interessante ver Paulo dizendo que Deus prova, porque Deus não precisa provar. Mas ele diz que Deus provou. E o que, pastor? O seu amor. Deus não precisa provar que tem amor, mas a Bíblia diz, e Paulo escreve, que Ele prova o amor. Como é a prova de amor de Deus? Alguns aí fizeram o tal da loucura de amor e colocam um carro de som com um microfone, um alto-falante para fora do carro, vai para frente do trabalho da namorada, ou do namorado, ou da noiva, ou do noivo. O locutor sai para fora, chama a pessoa, fala algumas palavras bonitas e diz que ele é loucura de amor, que ele é prova de amor, que ele é nada. Manda flores, manda caixa disso, caixa de bombom daquilo, diz que é prova de amor. A maior prova de amor é revelada por Paulo, porque ele descreve como é a prova. Ele diz, Deus prova o seu amor para conosco. Como? Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você não tinha nada para dar. Você não tinha nada para dar a Ele, mas Ele diz, sendo você ainda pecador, Ele coloca o Filho dEle para morrer por você no seu lugar. Isso é prova de amor. Quando começou essa prova, eu tenho alguns minutos, eu quero te mostrar como é que começou essa prova. Essa prova começa com o nascimento de Jesus. E por quê? Porque quando você entender que isso é teologicamente miraculoso, você vai começar a colocar um trevo na sua cabeça para tentar entender o sacrifício de Jesus através da sua morte, mas sobretudo por meio do seu nascimento. E por que do nascimento? Tente imaginar. Paulo escreve que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou a si mesmo, tomando a forma de homem, tomando a forma de servo, tornou-se semelhante a homens, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou, soberanamente lhe deu um nome que é acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo, que um dia todo joelho vai se dobrar no céu, na terra, e em qualquer lugar. Agora perceba o que Paulo está dizendo, ele diz que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou a si mesmo. Ele sai do céu, e aí ele toma a forma de servo e tornou-se semelhante a homem. Semelhante não é igual, semelhante é parecido. Tente entender isso. E por quê? Porque o caminho que ele veio ao mundo não é o mesmo caminho que eu e você viemos. Porque não é, pastor? Porque eu e você viemos pela conjunção carnal do papai e da mamãe. Jesus não teve conjunção carnal. E isso é muito miraculoso, ainda mais entender que ele não tem as células de Maria. E por que não tem? Porque Paulo escreveu, porque o escritor aos Hebreus escreveu de que ele foi tentado em tudo, mas não cedeu, não pecou. E por que não peca? Porque ele não tem nele o vírus do pecado. E por isso que Paulo escreve que ele é semelhante. E por que ele é semelhante? Porque ele não é igual. E por que não é igual? Porque não tem o vírus do pecado nele. E por que não tem o vírus do pecado? Porque não tem célula de Maria. Maria é só uma espécie de barriga de aluguel. E por que isso é miraculoso entender? Porque o próprio texto explica, ele foi gerado pelo Olha a resposta do anjo para Maria, o que está em ti não é gerado por ti. O que está em ti é gerado pelo Espírito. Sendo assim, você não teve função nenhuma em gerar. E se você não teve função nenhuma em gerar, não tem nada de você nele. Eu só vou usar a tua barriga. Ele veio do Pai gerado. Ele é gerado no Pai. Eu vou colocar em ti alguém já gerado. E por isso o escritor aos Hebreus escreveu: uma vez foi gerado, outra vez eu te gerei. Quem foi gerado? Jesus foi gerado no Pai, colocado na barriga de Maria para ser
gestado nela por 9 meses. Isso é miraculoso entender como pode uma mulher não ter célula da sua própria gestação. Não tem, ela é só uma espécie de barriga de aluguel. Mas Jesus nasce por 9 meses, não tem o vírus do pecado. Depois de 9 meses, não tem o vírus do pecado, não tem célula de Maria, veio a esse mundo por um caminho que não é o usual, não tem a conjunção carnal, não tem o coito, ele não veio pela mesma porta que eu e você veio. Por isso Paulo diz, semelhante aos homens, não é igual. Ele entra por esta porta, diferente da nossa, veio a esse mundo, ele some do cenário bíblico durante 12 anos, aparece no cenário bíblico aos 12 anos de idade no templo, ensinando doutores, depois some do cenário bíblico de novo, aparece com 29 para 30, sendo batizado no Rio Jordão. E é interessante nós observarmos esse batismo de Jesus. E por que é interessante? Porque há biblicamente 3 batismos: o batismo de João, o batismo de Jesus e o batismo que a igreja faz. O batismo de João, a Bíblia diz em Atos que era o batismo para arrependimento. O batismo da igreja é o batismo para os arrependidos. Você se arrepende, é discipulado, consolidado e é batizado. Batismo para arrependidos. Mas o batismo de Jesus não se enquadra nem do de João e nem do da igreja. Onde é que entra Jesus aqui? Se ele não tem arrependimento e não precisa se arrepender de nada porque não cometeu pecado. O batismo de Jesus é diferente. E ele mesmo diz, Jesus olha para João e diz, eu vim aqui para você me batizar. João olha para ele e diz, mas tu vens a mim, eu deveria ir a ti. Jesus olha para ele e diz que se cumpra toda a justiça. Rapaz, cumpra a justiça. Faz o que tem que fazer. E por que Jesus disse? Porque para que se cumpra toda a justiça, porque ali aconteceria o ato legal da transferência de sacerdócio. E por que transferência de sacerdócio? Porque até aquele exato momento a linhagem sacerdotal era a linha de Arão, da tribo de Levi. Todos os sacerdotes vinham da linhagem de Arão. Jesus quebra aquele vínculo porque ele não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá, e agora não há mais o sacerdócio da tribo de Arão, da tribo de Levi, com a linhagem de Arão. O sacerdócio é transferido agora para Jesus. Quando Jesus é batizado, o sacerdócio muda para o sacerdócio de Jesus, e que o escritor aos Hebreus diz, segundo a ordem de Melquisedeque. A transferência sacerdotal. Aí que isso estava acontecendo, Jesus estava dizendo, a partir de agora, vocês não precisam mais de um sacerdote humano para intermediar a relação de vocês entre o homem e Deus. Eu serei o mediador. Eu serei o mediador de vocês para com meu Pai. Eu serei o intercessor de vocês para com meu Pai. Não é mais o sacerdócio da tribo de Levi, é o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, segundo Jesus Cristo. Ele é o teu sacerdote, ele é o nosso sacerdote. Quando Jesus é batizado, o sacerdócio é transferido. Por isso ele diz que se cumpra toda a justiça. Ele não diz que se cumpra toda a remissão, ele diz toda a justiça, porque o batismo era para remir. E no caso de Jesus não era para remir, era para cumprir justiça, ou seja, para transferir o sacerdócio. Transfere o sacerdócio. Jesus é batizado, ele começa o ministério dele. O ministério de Jesus é dividido em 3 anos, cada ano com uma peculiaridade. Primeiro ano, o ano da divulgação. Segundo ano, o ano da popularidade. O terceiro ano, o ano da perseguição. 3 anos depois ele começa, já no terceiro ano, ser perseguido. Judeus, os seus próprios, queriam matá-lo. E chegou o tempo dele provar o seu amor. Isso começa numa quinta-feira à noite, depois de uma ceia, não exatamente como essa, porque a nossa é um cerimonial em memória do Senhor, não é exatamente igual o que ele fez, era um pão só, um cálice só, é diferente. Mas depois de uma ceia, ele sobe ao monte Getsêmani a fim de orar, leva 3 mais chegados dos seus apóstolos, Pedro, Tiago e João, sobe para orar, deixa-os à parte e vão orar, e ele vai a um lugar mais afastado para orar, e ali começa o momento
da sua prova de amor. Em uma quinta-feira à noite, por volta das 10 horas da noite, ele está orando, ele está buscando. O único evangelista que registra algo interessante é Lucas, que diz que os seus poros sudoríparos se dilatam e sua sangue. E por que é o único evangelista? Porque isso intriga Lucas. Lucas é médico, ele não sabe explicar o que isso é. A medicina na época era arcaica, não conseguia explicar que fenômeno é esse, que em vez de suar água, ele sua sangue. A medicina moderna, no década do século 20, um médico registra e escreveu até um livro sobre isso, falando sobre o sacrifício de Jesus e sobre a noite do Getsêmani, o porquê Jesus suou sangue. O seu estado emocional era tão grande, que ele estava tão abalado emocionalmente, que ele poderia sofrer um infarto do miocárdio ali. Alguém, preste atenção no que vou dizer, alguém erroneamente, vou repetir 3 vezes, erroneamente disse um dia que Jesus teve medo da cruz, e porque teve medo da cruz, disse: passa de mim este cálice. Leia a Bíblia, melhor você ler mais vezes para você entender que Jesus nunca teve medo da cruz, porque ele veio sabendo que ele viria já veio sabendo dela. Não infrinja o texto, e não coloque no texto que o texto não diz. Primeiro, porque ele não teve medo da cruz? Porque Marcos registra, Marcos capítulo 14, versículo 35, põe ali para mim, Marcos 14, 35. Marcos deixa bem claro que quando Jesus diz: passa de mim este cálice, Marcos deixa explícito, não é implícito não, é explícito o que ele queria dizer quando passa de mim este cálice. Qual hora era? Que momento era? Que momento era que ele queria que passasse dele? Olha lá, e tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se possível, passasse dele. Não era a cruz, era aquela hora, aquele momento, aquela situação. E por que aquela situação? Porque se Jesus morresse no Getsêmani por causa de um infarto, eu e você não estaríamos aqui. A obra da redenção fracassaria, porque a obra da redenção culminava na cruz, terminava na cruz, e o resgate aconteceria na cruz. Jesus sabia que precisava ir para a cruz, por isso ele diz, Jesus estava dizendo para o Pai: passa de mim este cálice, esta hora, porque eu tenho uma cruz que me espera, eu preciso terminar a minha obra, passa de mim esta hora, porque eu preciso chegar na cruz. Segunda razão porque Jesus não teve medo da cruz, porque em Isaías 53:11, coloca ali, ele diz assim, a Bíblia diz que ele viu o trabalho das suas mãos e ficou satisfeito. Ele teve prazer de morrer por nós, ele teve prazer de ir para a cruz por você, ele teve felicidade de dar o brado: Pai, em tua mão entrego o meu espírito, na cruz pela remissão da tua alma. Se você adora ele por isso, levante a sua mão e glorifique o seu nome. Mas o tempo vai passando, ele ora, ele percebe que os seus apóstolos não conseguem orar com ele. Vocês não podem velar comigo nem uma hora. Ele volta a orar. Quando ele percebe que já é o momento, ele ouve passos subindo. Judas já estava subindo com Caifás, com a guarda pretoriana para prendê-lo. Quando ele chama os discípulos, os seus 3 apóstolos, acorda-os, que eles estavam dormindo, cochilando. Ele desce, quando desce encontra a guarda pretoriana, Judas o trairia com um beijo. Vieste me trair, amigo, ainda o chama de amigo. Quem é Jesus? Sou eu. Quando ele diz sou eu, todos caem. Prendem Jesus naquele momento, e agora isso já era 11:30 da noite. Que horas era? 11:30 da noite. Por volta da meia-noite, Jesus é levado à casa de Anás, o sogro de Caifás, que já havia corrompido o sacerdócio. Por que corrompido? Porque sacerdócio passava de pai para filho. E Caifás era o que de Anás?
já havia corrompido o sacerdócio. O sacerdócio naquele tempo era político e não era religioso. Não tinham mais temor pelo sacerdócio. Anás já havia corrompido, levam Jesus para Anás, um corrupto, o sogro de Caifás. Quando leva para Anás, se é tu o Cristo, ele calado, ele não diz nada. Por quê? Porque como ovelha muda foi levado a um matadouro. De Anás, Jesus é levado para Pilatos. Pilatos também tenta encontrar culpa nele. Se aconselha com a esposa diz, mas eu não vejo nada nele. Qual a acusação? Blasfêmia. O que ele disse? Blasfemou. Fala o que ele disse. Qual é a blasfêmia? Ninguém fala. Ninguém diz, não há acusação contra ele. Pilatos, para se livrar, isso já havia passado a meia-noite, já era 1h. Pilatos, para se livrar, diz, Herodes está na cidade. Aproveita que Herodes está na cidade e leva Jesus para Herodes. Porque é festa, é Páscoa. Leva ele para Herodes. De madrugada levaram Jesus para Herodes. Por quê? Porque ele era galileu, o governador da Galileia estava ali. Quem era? Herodes. Levaram para Herodes. Herodes também, qual a acusação? Blasfêmia. Qual a blasfêmia? Não tem. Ninguém diz. Ele diz, não posso acusá-lo. Não posso falar nada, devolve para Pilatos. Aqui é terra dele. Embora ele seja galileu, eu não estou na Galileia. Aqui é terra dele, devolve para Pilatos. Vê o que Pilatos diz. Levam de novo para Pilatos. Pilatos não sabe o que fazer. Isso já era por volta das 4h30 para as 5h. Quando levam para Pilatos, Pilatos não sabe o que dizer. E a sua esposa dizendo, cuidado. Cuidado que eu acho que ele é inocente. Pilatos tenta aplacar a ira dos judeus. E ele tem uma ideia. A ideia dele, vamos fustigar com um chicote, castigar com um chicote. Porque haviam 2 castigos distintos, tanto de judeu quanto de romano. O romano batia com vara. Judeu batia com chicote. Embora era a guarda pretoriana, a guarda dos romanos, olha a ideia de Pilatos. Vamos bater com o açoite do próprio judeu. Vamos usar o chicote deles. Vamos usar o que eles usam para fustigar, para bater, para castigar. Qual é o açoite? Uma quarentena menos 1, 39 chibatadas com um chicote chamado azorrague. Vamos bater nele. 5h30, colocam Jesus num pau de arara, de costa para cima, sem nada nas costas, e tomam o azorrague. Um chicote com 12 tiras de couro, e na ponta das tiras haviam pedaços de ferro e de osso de carneiro. Pega um guarda pretoriano bem grandão, forte, halterofilista, e coloca para bater. 39 vezes 12. Se não me foge a memória, 460 e alguma coisa. Cortes nas costas. Por quê, pastor? Porque ele prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Você só está aqui porque ele provou o seu amor para contigo, para remir a sua alma. Pastor, mas quem pecou foi Adão, mas existe na teologia a imputação. Todos, sem exceção, em Adão, foram destituídos da glória de Deus e merecem do seu perdão. E em Jesus nós alcançamos o perdão de Deus, a remissão dos nossos pecados e a salvação da nossa alma. Batem nele, castigam ele. O que ele diz? Nada. Ele grita, não. Sai pelo menos alguma lágrima? A Bíblia não diz. Algum grito? Também não diz. Quando já era bem cedinho, Pilatos acreditava que isso aplacaria a ira dos judeus, mas Pilatos percebe que não aplacava, ele tem outra ideia. Se eu vou ter outra ideia para absolver esse homem, eu acho que vai dar certo. Qual a ideia, Pilatos? Chama Barrabás. Depois de ter açoitado, chama Barrabás.
chamaram Barrabás o pior bandido da época, o assassino sanguinário Barrabás. Era dia de Páscoa, havia uma cultura de que soltasse um soldado na Páscoa. Isso é impossível que o povo vai escolher que solte Barrabás, porque ele é o pior bandido que nós temos. Vamos colocar Barrabás e Jesus. O próprio povo vai pedir para soltar Jesus e libertar e prender Barrabás, mas ele não acreditava que aconteceria. Quando eles colocaram na sacada do palácio Pilatos e Barrabás, Jesus coloca, Pilatos coloca Barrabás e Jesus, o povo começa a gritar: crucifique a Jesus e solte Barrabás. Crucifique a Jesus e solte Barrabás. Crucifique a Jesus e soltem Barrabás. Ele foi escolhido em detrimento de um bandido. Pegaram o patíbulo da cruz, o patíbulo é a haste horizontal, o patíbulo pesava 36 quilos. Quantos quilos? 36 quilos o patíbulo da cruz pesava. Colocam o patíbulo sobre as costas de alguém que já estava com mais de 467 cortes nas costas, e por aquele momento já estavam inflamando, e toda a inflamação de corte causa febre. Colocam nele, e colocam ele para carregar até o Gólgota, para caminhar na Via Crucis por volta de 3,5 km. Enquanto ele está caminhando, é nesse cenário que aparece um homem chamado Simão, da cidade de Cirene. E por que ele é importante no cenário bíblico? Porque ele não é judeu, ele é etíope, ele é africano. Ele mora numa cidade chamada Cirene, que ficava ao norte da África. E por que ele está ali? Porque havia, preste atenção nisso aqui, havia no dia de sexta-feira, em Jerusalém, a festa do Cordeiro Pascal. A festa do Cordeiro Pascal era realizada no templo de Herodes, que consistia em todo homem que se considerava um judeu, seja ortodoxo ou prosélito, que era o caso de Simão. Ele era um judeu prosélito, porque havia uma sinagoga lá em Cirene. Você lê Atos, havia uma sinagoga em Cirene. Todo homem ia para a festa do Cordeiro Pascal. Nesse dia, eles entravam na festa. O primeiro que entrava tinha privilégio, porque vinha mais perto do altar, mais perto do altar do holocausto, onde o sumo sacerdote imolava, degolava um cordeiro de 1 ano. Degolava, pegava-o pela pata traseira e o rodava em sentido anti-horário, em uma pedra de mármore de 2,80 por 1,80. O sangue da jugular, o sangue do pescoço vazava e caía na pedra. Ele pegava uma planta chamada hisopo, passava a planta na pedra. A planta era uma planta de absorção, ela chupava o sangue. Quando chupava o sangue, todo mundo, todos os homens que chegavam primeiro estavam à frente do altar. Ele começava a aspergir aquele sangue, aspergir aquele sangue, aspergir. E quem recebia a gota do sangue para ele, a roupa era um prêmio. Eu recebi a gota do sangue do Cordeiro Pascal. Ele guardava a roupa como um prêmio. Detalhe, a roupa tinha uma cor específica. Só entrava no templo quem estava com aquela roupa da cor específica. Preste atenção, 3 meses antes do dia da Via Crucis, 3 meses antes do dia da crucificação, o Simão sai de casa. Sai de casa para ir para a festa. Porque 3 meses? Ele está a 1.600 quilômetros de Jerusalém. 3 meses de viagem para a festa. Era camelo. Chegou, quando ele chega, ele vai logo próximo de algum lugar para trocar de roupa. Qual era a cor, pastor? Branca. Ele leva as peças de viagem, mas quando chega em Jerusalém, ele coloca a roupa. Qual cor? Branca. Quando ele coloca a roupa branca, tente imaginar, eu pastoreei, não sei se o pastor Claudemir, quando foi em Tambaracá, viu um irmão negro que ficava com um terno amarelo. Você chegou a ver? Todo negro, bem negro, mas bem negrão mesmo, o terno todo amarelo.
todo amarelo. Tente imaginar se aqui em cima sentado e tem um negro sentado com terno amarelo na igreja. Chama atenção ou não chama? Chama ou não chama? Agora tente imaginar um negro de terno branco. Chama ou não chama? Chama ou não chama? Aí você tenta imaginar um negro africano andando de roupa branca, o guarda pretoriano olhou e disse: ei, você! Você? Quem? Eu. Você mesmo. Vem cá. O texto de Marcos está lá. E o constrangeu. Porque ele não? E por que não queria? Porque ele sabia que se fosse ajudar ia manchar e se manchasse a roupa ele não entrava na festa. E ele queria chegar cedo. Quando o guarda pretoriano chama ele, o constrange, obriga, ele vem para ajudar sem saber quem era Jesus, porque a fama de Jesus, a Bíblia diz que correu nas circunvizinhanças, lá na África ainda não havia chegado. Quando aquele homem vai ajudar, Flávio Josefo escreve no livro As Antiguidades 1, que hoje foi juntado todos os livros das Antiguidades e agora é a história dos Hebreus. No livro As Histórias dos Hebreus, porque juntou tanto as Antiguidades 1 como as Antiguidades 2, e agora está num livro só, ele escreve que a história, e quando ele começa a ajudar a Jesus, com o patíbulo da cruz todo ensanguentado, ele começa a perguntar: quem é ele? Para os munícipes que estavam na rua, quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? O que ele fez? Por que estou ajudando ele? Quem é ele? E o povo começa a responder: Yeshua ben Davi, Yeshua ben Davi, Yeshua ben Davi, que em português é Jesus, o filho de Davi. Jesus, o filho de Davi. Jesus, o filho de Davi. Quando ele ouve isso, ele lembra da profecia, e quando ele lembra da profecia, ele já logo entende que ele encontrou o verdadeiro Cordeiro, e que não precisava mais ir para a festa do Cordeiro Pascal. Ele encontrou o verdadeiro Cordeiro. Ele ajuda Jesus até o Gólgota. Jesus é crucificado. Eu já vou encerrar. Mas Paulo escreve aos Romanos, capítulo 16, ele diz as suas saudações, ele diz assim: saudai a Rufo. Aliás, saudai a Simão, como também a sua mãe, que também é minha. Perceba como é que o evangelho chegou na casa de Simão. Ele diz assim que Simão, pai de Alexandre e Rufo, ele diz saudai a Rufo, perdão. Marcos escreve que Simão é pai de Alexandre Quando Paulo escreve aos Romanos capítulo 16, a sua saudação, ele diz assim: saudai a Rufo e a sua mãe. E por que ele não sauda Simão? Porque certamente Simão já havia morrido. E aí ele diz: saudai a Rufo e a sua mãe, que também é minha. Perceba que o evangelho não alcançou só Simão, alcançou sua esposa, alcançou seu filho, e também alcançou Alexandre. Alexandre acabou se desviando. Quem era Alexandre? O latoeiro, que era irmão de Rufo, que se desviou. Porém, o evangelho alcançou quando ele chega em casa depois de viagem. A primeira pergunta da esposa para ele é: você conseguiu chegar? Você conseguiu pegar a gota do sangue do Cordeiro Pascal? Ele olha para a roupa, pega a roupa, mostra para ela e diz: mas por que ela está toda ensanguentada? Ele diz: porque eu encontrei o Cordeiro no caminho. Eu encontrei o Cordeiro no caminho. Só quem encontrou o Cordeiro no caminho da vida, só quem encontrou o Cordeiro no caminho da vida, ele prova o seu amor para contigo, para comigo, mesmo nós sendo pecadores, não tendo nada a oferecer para ele, mas ele provou o seu amor para conosco. Ele é crucificado, diz 7 frases na cruz. A Bíblia diz que alguns fenômenos aconteceram. Houve um eclipse solar, houve terremoto, o véu do templo se rasgou, os sepulcros se abriram, houve ressurreição naquele dia. Por quê? Porque o sangue de Jesus bateu em terra. O sangue poderoso.
Quando aquele sangue verteu aquele madeiro, bateu em terra, o sol se escurece, o sepulcro se abre, rochas se fendem, homens são ressuscitados. E por quê? Porque há poder no sangue de Jesus. Sem contar que o véu do templo se rasga de cima a baixo, um véu de 13 centímetros de grossa lã, rasgou-se como rasga um papel, para que nós pudéssemos entender que agora você tem acesso ao Pai, acesso ao Pai, acesso ao Pai livremente, na pessoa bendita de Jesus. Se coloque de pé, meu horário já foi, quero ser fiel àquilo que o pastor Claudemir me propôs. Ele prova o seu amor para conosco. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, porque Ele provou o seu amor. Nós vamos lembrar a sua morte e sua ressurreição, porque Ele provou o seu amor. Nós só vamos participar de um pão como memória da sua carne, como um suco de uva, como memória do seu sangue, porque Ele provou o seu amor. Nós estamos lembrando sua morte, mas sobretudo a sua ressurreição. Ele morreu. Eu costumo dizer, e sempre digo isso, que a morte é o ápice do processo da redenção. Preste atenção nessa frase: a morte é o ápice do processo da redenção, porém a ressurreição é a validação do processo. Paulo diz que se não há ressurreição, a nossa fé é vã. A ressurreição é a validação do processo. Quando nós participamos do corpo, do pão que simboliza o corpo e do suco da uva que simboliza o sangue, nós estamos dizendo: Ele morreu, mas sobretudo Ele ressuscitou, e em breve Ele voltará para nos buscar. Ele vem, porque Ele prova o seu amor para conosco. Curve a sua cabeça, quero orar pela sua vida. Querido Deus, eu te louvo, Senhor, pela palavra ministrada, pela inspiração da Tua palavra, pelo Teu Espírito ter me ajudado a ministrar Tua palavra ao coração da sua igreja em Perobal. Que o Senhor continue abençoando, Senhor, o corpo ministerial desta igreja, que ladeia pastor Claudemir e irmã Elci, como também todo o corpo congregacional. Que a Tua bênção esteja com eles, Senhor, que a Tua bênção esteja os ajudando, os conduzindo, os guiando, pois nós somos conduzidos pela Tua bênção. A Tua palavra diz que o Senhor é quem vai à frente, Senhor, o Senhor é quem conduz, o Senhor é quem nos guia. O salmista no Salmo 23 diz duas palavras de direção: guia-me e leva-me, porque sabia que precisava da Tua direção, sabia que ovelha não tem senso de direção, e que precisa, Senhor, da direção do pastor. Nós precisamos da direção do sumo pastor, o nosso supremo pastor chamado Jesus. Que o Senhor nos guie, nos dirija, que nossos passos sejam guiados pelo Senhor, até o dia bendito da sua volta, e que estamos esperando, ó Deus. Se esta noite existe alguém que não é crente aqui, Senhor, e que ele entendeu que o Senhor provou o seu amor para com ele, que ele possa procurar o pastor Claudemir e entregar a sua vida para ele, para o Senhor, meu Deus. Convença-o do pecado, da justiça e do juízo, pois a obra de convencimento pertence a Ti, ó Espírito Santo. A mim cabe somente pregar a Tua palavra, mas a Ti cabe convencer, cabe, Senhor, tocar no coração por meio da Sua palavra. É o que nós pedimos. Abençoa o Teu povo, em nome de Jesus.